Bom dia, este é um programa da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, que tem como sigla ORMESE. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo número 1. Os versículos 11 em diante diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi-lhe: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Até aqui. O profeta Jeremias foi um homem chamado para o ministério profético numa época difícil. Na época, estava na iminência de acontecer a invasão babilônica por Nabucodonosor ao povo de Judá. O profeta foi chamado quando tinha apenas 17 anos. Ele foi chamado um pouco antes, mas ele era muito novo. Tão novo que ele reclamou, ele disse: Senhor, eu sou uma criança. Mas Deus lhe respondeu: Não digas, sou uma criança, porque aonde eu mandar, tu irás. O que eu disser, tu farás. Então, ele foi um homem usado por Deus numa época de crise para o povo de Judá. Mas ele também foi um homem que experimentou dias muito gostosos, dias gloriosos, onde a palavra de Deus reinou abundantemente com respeito à época de Josias. A reforma que Josias, o rei que começou a reinar ainda criança, porque herdaram o trono ainda criança, foi a maior reforma feita já no Antigo Testamento, incluindo todas as formas de culto que foram restauradas a partir da palavra de Deus. Houve uma restauração da nação a mando do rei. O profeta Jeremias foi contemporâneo dessa reforma. Aqui ele está aparecendo como no início do seu ministério. E o Senhor Deus começa com a seguinte pergunta: O que estás vendo, Jeremias? Esta é a palavra. Esta é a primeira pergunta que o Senhor Deus tem para os seus pastores, para os profetas, para os seus líderes, para aqueles que têm a revelação de Deus para dar ao povo de Deus. E Jeremias responde que vê uma vara de amendoeira. E Deus responde: Viste bem, porque eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra amendoeira, a árvore, é a árvore que dá, em primeiro lugar, os seus frutos. Na primavera, ela é a primeira que aparece florindo. Então, todas as pessoas, os agricultores, esperam pela amendoeira. Eles ficam vigiando. É como se ela ficasse também em vigilância, porque depois dela as outras então começam a florir. Então, a palavra, quando Deus fala: Viste bem, porque eu vigio, ou eu velo sobre a minha palavra, ele está dizendo: eu vigio. É a mesma palavra do hebraico para amendoeira e vigiar. Deus está dizendo que a sua palavra não passa. Deus está dizendo que no dia certo, no tempo adequado de Deus, na plenitude dos tempos, como está escrito no livro de Gálatas a respeito da vida de Jesus, que veio na plenitude dos tempos, a palavra de Deus se cumpre. Ele está dizendo a Jeremias: eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. É dito também que ele faz outra pergunta, o Senhor Deus faz outra pergunta ao profeta Jeremias: o que vês agora? Ele respondeu: eu vejo uma panela
que está virada para cá. Ela está do norte virada para cá. Ela está fervendo, ela se inclina para Judá. E embora a Babilônia não fique exatamente ao norte de Judá, mas toda a vida que ela invadiu, o povo de Deus sempre foi pelo norte, através do norte. Então, aqui está uma promessa, uma profecia de sofrimento para o povo. Haverá um sofrimento, haverá uma crise, haverá um cerco. Nabucodonosor cercaria brevemente a cidade de Jerusalém por alguns anos, deixaria sem água, sem pão, a ponto de causar tanto sofrimento que o próprio profeta Jeremias diz no seu livro das Lamentações que as mães chegavam a cozinhar os filhos para comer. Está escrito assim. Era tal o sofrimento que Nabucodonosor infligiu àquele povo. Mas é o que está predito aqui. Uma panela fervendo está virada para Judá. Esta é a palavra. Ele disse: do norte se derramará o mal sobre toda a terra. Agora, a palavra que Deus tem para nós neste dia são estas perguntas. O que é que nós estamos vendo? A palavra é dirigida primeiramente aos líderes da igreja, mas a todos, os que têm responsabilidade da pregação profética, porque a palavra de Deus é a profecia superior, máxima. Não existe nenhuma profecia revelada hoje que se compare ao nível de inspiração sacra e de inerrância da palavra de Deus. Ocorrem muitas profecias, mas elas volta e meia caem, elas volta e meia são erradas, são palavras desnorteadas, são palavras fora de controle, são palavras que não deviam ter sido ditas. Às vezes elas são de Deus, você sabe disso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada de Deus. Essa palavra é a carta de Deus aos homens, ela não falha, ela não tem erros, ela não tem não existe uma pessoa que possa apontar um erro doutrinário, uma contradição de doutrina na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra que se cumpre. Deus está agora direcionando aos seus líderes. O que é que vocês estão vendo? Ora, Jeremias olhou para o mundo político. Jeremias teve uma visão do mundo social. Ele não viu apenas, ele não teve uma revelação de dentro da igreja doméstica. Não, ele viu o mundo virando em ebulição. O mundo se transformando em ebulição. Ele viu uma panela fervendo. Agora, como nós estamos vendo o mundo hoje em dia? O que é que nós estamos vendo além dos jornais, além das notícias da mídia, além daquilo que nós somos obrigados a ver? O que é que nós estamos vendo mesmo? Nós estamos vendo apenas meras notícias que daqui a 10 anos serão esquecidas? É assim que estamos vendo? Ou estamos vendo a entrada do universo que Deus criou na era chamada apocalíptica? Nós estamos vivendo, sim, um momento apocalíptico. É preciso que tenhamos o discernimento de Deus. É preciso que leiamos mais a palavra de Deus. É preciso que nós nos atualizemos com a palavra de Deus. E não ela. A Bíblia não precisa ser atualizada. Eu digo isso em referência a uma frase que foi dita por um pastor ultimamente. A Bíblia não precisa, a Bíblia não pode ser atualizada. A Bíblia é eternamente atual. Nós sim precisamos nos guiar por ela. O que é que nós estamos vendo, afinal? O mundo caminha velozmente para um desfecho. Todos nós estamos assistindo apavorados. Nós não sabemos em que vai dar. Nós não sabemos aonde essas coisas terminarão. Mas nós estamos atravessando um ano em que podemos dizer tudo o que aconteceu no ano de 2020 tem, sim, um teor gravemente de apocalipse.
Nós estamos dentro de um mundo em que as coisas preditas para a época apocalíptica estão acontecendo sim. Está havendo um maior movimento mundial para que o mundo seja todo unificado. Nunca houve avanço de tal modo grande nesta área em que, apesar da globalização já ter várias décadas, mas agora houve avanço no sentido de que o mundo se torne unificado para que a preparação para receber um governo mundial esteja no ponto. Nós todos sabemos que o mundo caminha para receber um governante mundial único. Essa pessoa que está a nascer, as suas ideias já estão caminhando em muitos países livremente. As ideias, a sua agenda, a agenda do anticristo já está presente. É só olhar para a Organização das Nações Unidas, a ONU. A agenda da ONU, que ela impõe aos países, é sim a agenda do anticristo. Porque tudo ali é contrário à palavra de Deus. Tudo que ela impõe são valores contrários à santa e gloriosa palavra de Deus. Portanto, esse intento de colocar o mundo num caminho só, numa trilha, num rumo, num objetivo, para que todos os países fiquem totalmente interligados por uma doutrina, isto é Apocalipse. Nós precisamos ler a Bíblia com um olhar apocalíptico. Nós precisamos olhar acordados, ler acordados. Nós precisamos acordar para o momento em que a igreja não pode mais ser vítima de tantos pastores que vendem a palavra de Deus abertamente, vendem milagres, supostos milagres, que fazem do culto entretenimento. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos esquivarmos de ver estas coisas, dizer que não está acontecendo, porque Deus está perguntando a todos nós, o que é que você está vendo? Porque, sobretudo, precisamos ver aquilo que Deus quer que vejamos, porque é aquilo que Ele quer que vejamos que é o correto para que anunciemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo está mais próximo do que se imagina. Ele quer que avisemos a todos os habitantes da terra, que preguemos a plenos pulmões, que preguemos nos becos, nas esquinas, nas mídias, que Jesus Cristo virá para julgar este planeta, para julgar o mundo, para levar a sua igreja e julgar o mundo. Haverá um desfecho. Nós estamos atravessando a era mais apocalíptica de todos os tempos. Nós chegamos a um momento especial da história da humanidade. O aumento da iniquidade de que fala a Bíblia, a iniquidade aumentará, o amor de muitos esfriará, e todos aqueles sinais de comportamento social humano que estão preditos na Bíblia como sinal do final dos tempos, já estão acontecendo. Coisas horríveis, coisas que arrepiam, coisas que fazem os homens desmaiarem. A Bíblia diz isso no livro de Lucas, as pessoas desmaiarão, só de ouvir falar, só pela expectativa das coisas que hão de vir. Eu quero dizer a você que prega a palavra de Deus, que é crente, que é pastor, diácono, presbítero, dirigente, missionário, homem e mulher de oração, líder de igreja, pastor, bispo e apóstolo, que olhe mais para a palavra de Deus, sobre o que é que Deus quer que você veja através dela. O que é que você está vendo como homem de Deus? Você precisa ver que Deus vigia sobre a sua palavra. Há um momento, nós estamos na iminência de alguma coisa divina acontecer. Nós precisamos ver aquilo que Deus quer para que o mundo saiba acerca da verdade da palavra de Deus, seja salvo, as pessoas sejam salvas. Deus quer que preguemos a palavra sua. Eu quero deixar esta palavra para você esta manhã, de alerta. Não é uma palavra romântica, não é uma palavra de engano, não é uma palavra de passar a mão em cima de alguma carência que você possa ter. É uma palavra de alerta.
Que você tome esta palavra nesta manhã, neste dia, como uma palavra de alerta para a sua vida, para a sua igreja. No nome de Jesus, Ele te abençoe. Amém.